3 vinhos para harmonizar com risotos e arrasar. Amiga, hoje eu vou te contar como é que você pode fazer uma harmonização para que os seus convidados saiam elogiando você e que você faça essa harmonização de vinhos com risoto em qualquer ocasião, mas de uma forma simples e deliciosa. Eu sou Nília Loureiro, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos. E hoje eu tenho que te falar uma coisa, eu não vou te dar uma diquinha aqui não, tá? Todo mundo, quem já me conhece, sabe que eu não sou a mulher das diquinhas, eu não gosto de ficar dando diquinhas. E por quê? Porque eu sei que a diquinha vai te atrapalhar. Eu sei que a diquinha, ela parece legal, né? Porque ela já está pronta ali, é o prato feito, né? Da harmonização. Só que se você tiver que decorar todas essas diquinhas, primeiro, que você não vai conseguir, né? Ficar decorando e sabendo isso logo de cara. E a outra coisa é que você vai ficar dependente dessas diquinhas. Você vai ficar com medo de errar por causa das diquinhas, porque às vezes você sai fora da diquinha. Então, a diquinha, em vez de te ajudar, ela vai te atrapalhar. Ela vai gerar confusão. E eu sei disso. Eu sei disso. Por isso mesmo que eu não sou a mulher de dar diquinha, tá? Mas, em vez de te dar uma diquinha, eu vou fazer algo melhor. Eu vou te dar aqui uma aula inteira sobre essa harmonização de risotos com vinhos. E sabe o que acontece? Decorar é muito chato, mas quando você aprende, é muito mais gostoso. Porque aí, quando a gente aprende como fazer, fica muito mais fácil, fica muito mais gostoso, não fica aquela coisa chata, né? E você começa a sentir o quê? Sentir que você sabe harmonizar. E é isso que eu quero que você se sinta. Eu quero que você se sinta assim, uma mulher que sabe harmonizar. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre 3 vinhos que harmonizam perfeitamente com risotos. E você vai aprender isso sem depender de diquinhas. Hoje eu vou te mostrar, na verdade, o que está por trás dessa harmonização de vinhos. Dessa harmonização de vinhos com o nosso delicioso risoto, né? E assim você vai aprender de uma vez por todas. Então vamos lá. Eu quero te falar, né, para a gente começar aqui, que eu ensino, né? O que eu vou te mostrar hoje aqui? Por que eu vou te mostrar isso aqui? Eu ensino para as minhas alunas 2 princípios básicos da harmonização. E é isso que eu também vou, né, te mostrar aqui, para que você também possa aprender esses 2 princípios básicos, tá? O primeiro princípio básico, quando a gente vai começar a pensar numa harmonização, é você pensar no prato, é você conhecer o prato que você quer harmonizar. Porque você precisa conhecer alguns elementos ali, né? Que você vai trabalhar com esses elementos. E olha que legal, você encontrando pontos de conexão nesse prato, vai te facilitar muito a sua vida na hora de encontrar o vinho que vai combinar com esse prato. Então, primeira coisa, anote aí, conhecer o prato. Agora, a segunda coisa é conhecer as possibilidades de vinhos que você tem para harmonizar. E como é que você conhece um vinho? Minha amiga, talvez você seja uma mulher que já bebe vinhos. Obviamente, se você estiver aqui comigo agora é porque você gosta de vinhos, né? Aliás, se você gosta de vinhos, já entra aqui para o canal para você não perder nenhum dos conteúdos aí que eu vou postando sobre vinhos. Mas, veja bem, se você gosta de vinhos, você já bebe vinhos. Mas pode ser, não sei se é o seu caso, não sei se não é, mas que você não saiba degustar o vinho, né? E degustar o vinho, vou tomar uma aguinha aqui para a garganta não ficar muito seca. E degustar é diferente de beber o vinho. Porque nesse degustar o vinho é quando você vai começar a entender as características do vinho. E é justamente isso que você precisa, esse entendimento dessas características que vai te ajudar a conectar esse vinho com a comida. E como é que chama essa análise, né, dos vinhos, ou descobrir as características do vinho? Tem um nome técnico, tá? Que eu vou até contar aqui para você, mas não se impressione muito. Chama análise organoléptica dos vinhos. Mas eu vou traduzir aqui para você. Organoléptica vem dos órgãos dos sentidos. Então, é uma análise com os sentidos, com os seus sentidos, com os seus 5 sentidos aí que você já tem. Ou seja, é uma análise sensorial do vinho. Por que sensorial? Porque é para você sentir o vinho, você sentir esses elementos do vinho. Esses elementos que você também sente lá na comida e que é o que vai dar jogo aí na hora de harmonizar.
Isso é muito importante, porque eu sei que isso vai poder te ajudar, sim, a harmonizar qualquer risoto. Quando você entende isso e você sente, você vai conseguir sem depender de nada, sem depender de ninguém, sem depender de decorar. Na verdade, se você for tentar decorar, imagina quantos tipos de risotos, de sabores que a gente tem. Além de tudo, o pessoal é muito criativo e sempre vai surgindo novos risotos aí, né? Imagine a quantidade de vinhos que a gente tem para harmonizar. Já pensou se você tiver que ficar decorando tudo isso? E também tem outra questão. Quando você decora, então, só os principais, então só vou decorar os principais. Aí, minha amiga, você se restringe. Olha que coisa, você mesmo se limita a sempre ficar no basiquinho, a sempre harmonizar o mesmo risoto com o mesmo vinho, o mesmo risoto com o mesmo vinho. Você não faz a criatividade da harmonização, que é a parte mais gostosa que a gente tem para fazer, né? Você fica presa nessa regrinha que você mesmo acreditou nela e você fica limitada. Quando você fica limitada, você não descobre coisas novas, você não ganha aquela confiança, né? Aquela segurança para fazer suas escolhas. E pensa comigo, tudo bem, você vai lá e tem lá 5 tipos de risoto, você tem os 5 tipos de vinhos que combinam com esse risoto, maravilha, mas e daí? E se surgir um risoto diferentão? Outro dia eu fui para Cuiabá, né? Fui fazer um trabalho lá em Cuiabá, e lá em Cuiabá tem um restaurante muito famoso lá que chama Lelis, que serve o quê? Todos os peixes ali da região, né? Todos os peixes típicos ali de rio. E eles servem também jacaré. Não sei se você já provou, não, carne de jacaré, bem saborosa, é muito interessante. Agora, imagine você um risoto de jacaré. Foge totalmente das suas regrinhas, né? Ou daquilo que você decorou. Como é que você faz, então, a harmonização do risoto de jacaré se você não sabe harmonizar, se você só decorou aquela regrinha básica? Então, nada de decorar, amiga. Vamos lá. Vamos lá, porque eu tenho certeza que se você ficar aqui comigo até o final, além de você aprender esses 3 vinhos, você já vai conseguir fazer a sua próxima harmonização aí sozinha na sua casa, para você arrasar aí com sua harmonização. Eu quero te falar que se você aprende, né, e eu quero insistir mesmo que você realmente aprenda, né, esse conceito que eu vou te passar aqui. Por quê? Porque você vai entender por que, que o risoto combina com determinados vinhos, o que, que é que faz com que ele combine, e aí você vai ser capaz de repetir essa harmonização com outros sabores de risotos, porque você aprendeu ali o fundamento. Você vai saber selecionar, escolher o vinho certo para o seu risoto. Você vai saber comprar aquele vinho certinho para o seu risoto, aquilo que você está procurando realmente. E aí, até no restaurante, você vai conseguir também escolher aí o seu vinho para o seu risoto, caso você decida, né, comer um risoto no restaurante. Isso vai te dar autonomia, vai te trazer confiança na hora de vocês fazer as suas escolhas, vai te ajudar a harmonizar muito melhor, até muito mais rápido, e você vai criar suas harmonizações. E quando você cria suas harmonizações, é quando você surpreende seus convidados, com seus amigos, os seus familiares, e até você mesma se surpreende, hein, com a sua própria criação. Então, dessa maneira é que você vai vivenciar uma verdadeira experiência sensorial com seus vinhos e com o seu prato, que no nosso caso aqui é o risoto, com os seus sabores, com as suas texturas, né? Com a sua criatividade. Então, vamos lá. Vamos partir agora para como. Como é que a gente vai fazer isso na prática? Então, eu vou te mostrar aqui 3 vinhos para a gente combinar com risoto. E eu quero te lembrar uma coisa, quer dizer, talvez te lembrar não, mas te contar uma coisa, porque eu não sei se você vem me acompanhando ou não. Mas aqui, nas Mulheres do Vinho, eu ensino as mulheres 6 mundos dos vinhos. Eu ensino, na verdade, 6 tipos de vinhos diferentes, que é o que a gente aprende a degustar para harmonizar. Então, eu divido aqui o nosso universo dos vinhos em 6 tipos de vinhos diferentes. E hoje nós vamos ver 3 desses tipos, tá bom? Então, só para te dizer que a gente vai ver 3 desses tipos, mas tem muito mais coisa para a gente ver. Acontece que aqui na nossa aula de hoje a gente vai se focar nesses 3, porque com esses 3 eu tenho certeza que você já vai começar a arrasar aí com as suas harmonizações. Bom, vamos lá. Eu falei que primeiro a gente tinha que entender o prato. Então, vamos aí analisar o risoto, né? Vamos analisar o risoto. Quais são os elementos do risoto?
E eu gosto muito, sempre quando a gente vai analisar um prato, principalmente risoto, que é um prato clássico aí da cozinha, eu gosto muito de pesquisar, eu gosto de história. Não sei se também você sabia ou não, mas eu adoro história. Espero que você também goste de história, né? Porque todos os pratos clássicos, eles têm uma origem, eles têm uma história, eles vêm de algum lugar, né? Alguém inventou, alguém descobriu, alguém criou esse prato. E o risoto não é diferente. O risoto é um prato italiano, ele nasce na Itália, e essa história sempre, claro, né, tem algumas lendas, algumas coisas aí, né, diferentes, mas enfim, tem algumas versões da história, né? E aí é o seguinte, o risoto ele surge na Itália quando os árabes, né, eles trouxeram esse grão, na verdade, para a Europa, né? Ele surge no sul da Itália, mas ele caminha e chega na Lombardia, no norte da Itália. Então, eles dizem que desde o século XI já tinha ali pratos com base em arroz, né? Desse arroz do risoto. Mas, na verdade, a lenda mesmo da criação, do surgimento do risoto como esse prato que a gente conhece hoje, ele surgiu lá por 1500, 1574, né? Se a gente for ver ali nos registros. E é o risoto alla milanese. Por que alla milanese? Porque surgiu em Milão. Esse risoto foi criado em Milão. E diz a lenda que ele foi criado porque um senhor que trabalhava ali nos vitrais da Catedral de Milão, ele trabalhava com pigmentos, fazendo aqueles vitrais coloridos, né? Um dos pigmentos que ele usava para dar cor amarela era o açafrão. E aí tem uma versão que diz que ele deixou sem querer cair esse açafrão no arroz que eles estavam cozinhando, e o arroz ficou amarelinho, né? E ficou muito saboroso e se transformou aí no risoto à milanesa. Mas tem uma versão mais assim emocional, que é o seguinte, que dizem que a filha dele estava para casar, e aí ele estava meio enciumado, que ele ia perder a filha, tal. E aí ele resolveu estragar o risoto, né, ou arroz que ia ser servido ali no almoço do casamento da filha, porque ele estava meio que, sei lá, ciumento, bravo. E aí ele colocou o açafrão ali no risoto. Só que ao invés de estragar o risoto, na verdade todo mundo adorou aquele risoto, adorou aquele arroz amarelado. E aí daí surgiu então o arroz, né, com açafrão, que na verdade é o risoto alla milanese. Bom, verdade, mentira, se foi daí, se não foi daí, tem várias versões, mas o fato é que sim, esse risoto é o risoto mais autêntico ali da região de Milão, e tem um fato muito interessante também, histórico, nessa época, né, por volta aí de 1500 até 1700, a Espanha, que estava poderosa nessa época, né, dos grandes descobrimentos, ela dominou ali várias regiões da Europa. E por questões entre os reis que se casavam com parentes e tal, né, tinha lá uma série de coisas da monarquia. Nesse período, o rei da Espanha também dominou a região de Milão, também ele governou ali essa região de Milão. Tanto é que vocês podem ver que tem muitas questões também muito similares entre a questão do risoto italiano e do pessoal dos arrozes, né, ou das paellas, ou daqueles tipos de arroz que se come na Espanha, que também leva açafrão. Então, olha como tudo vai meio conectado, né? Não é à toa que lá na Espanha também tem arroz, também tem pratos com base de arroz, também usam açafrão, né? Então, dizem que foi um intercâmbio aí dessa época. Mas o que interessa para a gente é como é que o risoto chegou aqui para nós, né, no Brasil. E ele chegou com a imigração italiana, né? Obviamente, os italianos vieram para cá, trouxeram esse hábito. O problema é que até os anos 90 também a gente não tinha o arroz ideal para fazer risoto, que é o arroz de fazer risoto, que é o arroz arbóreo, né? A gente não tinha, a gente fazia o risoto, eu me lembro da minha mãe, inclusive, fazendo o tal do arroz de forno, que era um tipo de risoto, mas que na verdade era feito com o nosso arroz agulhinha mesmo, né? Então não ficava com aquele jeito, aquela cremosidade do risoto. Então, quando começou a chegar o arroz importado, e depois eles começaram, acho que até atualmente eles já produzem esse tipo de arroz aqui, aí já se disseminou mais, né, o risoto. Então, assim, essa é um pouco da história do risoto. E eu já comentei uma coisa importante: tem um arroz especial para fazer risoto, que é o arroz arbóreo. Por quê? Porque então não é qualquer arroz que faz risoto. Esse arroz ele vai trazer características, elementos para esse prato. E esses elementos é que a gente vai usar para harmonizar.
Esse arroz, então, é o arroz específico de fazer risoto. E uma coisa que vocês vão encontrar em todas as receitas aí de risoto é justamente que quase todas as receitas, acredito que a maioria delas, vai falar que você tem que colocar vinho branco no risoto também, né? E aí, não é qualquer vinho branco, isso você vai entender daqui a pouquinho, tá? Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Mas tem esses dois elementos, um arroz, que é um arroz que ele traz, na verdade, mais amido e, portanto, ele cozinha de uma maneira diferente, e também esse elemento do vinho, que vai justamente aí na elaboração do prato. Então, que sensação que esse risoto nos traz? Então, imagina aí que o risoto é uma base. Na verdade, o arroz é uma base. É uma base que ela recebe alguns elementos, né? Então, essa é uma base, e a base desse arroz cozido, ela é bem cremosa, né? Claro que depende sempre da técnica de cozimento, mas no caso de fazer risoto, você vai colocando o líquido, né? Você vai colocando o caldo nesse arroz e ele vai ficando molhadinho, ele vai ficando de uma maneira que ela vai te trazer um resultado, né, desse prato. E depois você coloca nessa base, que é o arroz, os elementos que você quer, ou seja, os sabores, as texturas, né, que vão dar esse sabor para o risoto. E o vinho? Do lado do vinho, a gente tem características que a gente vai encontrar nesse vinho, né? E, basicamente, não basta beber o vinho, como eu já comentei, você vai ter que observar essas características fazendo uma análise dele. Análise visual, análise olfativa e, especialmente, análise na boca. Análise do gosto do vinho, né? Dos sabores ali do vinho. Então, quando a gente pensa no risoto, que é o quê? Ele é cremoso, ele é pastoso, ele é molhadinho, né? Ele é amanteigado, porque também vai na receita a questão da manteiga, né? O queijo, que deixa ele também meio cremoso, né? Aquele parmesão. E ele tem uma certa consistência, ele é um prato de um corpo médio, ele é pesadinho, né? Não é tão levezinho. Não é super pesado, mas sim ele tem ali uma consistência. E ele tem vários sabores, né? Esses sabores vão trazer também, além de sabor, a textura para ele. A gente tem, por exemplo, um risoto de limão siciliano, a gente pode ter um risoto de parmesão, um risoto de fungo, né? Um risoto de camarão, de carne, de frango, de aspargos, de verduras, tem muitos elementos ali. E conforme este elemento, a gente vai tendo também ali uma textura, né, e uns sabores. Na parte do vinho, justamente o que vai acontecer? Se eu tenho essa cremosidade, se eu tenho essa coisa mais amanteigada, eu preciso de um vinho com uma característica que equilibre essa questão da minha boca. Quando a gente come o risoto, né, por exemplo, só o risoto seco, sem nada, sem beber, né, sem acompanhar ali com o vinho, o que pode acontecer? Sua boca vai ficando amanteigada, você vai perdendo a sensibilidade, as papilas gustativas ficam gordurosas ali, ficam pastosas, ficam cremosas, tá? Pensa nisso, imagina você colocando creme na sua língua. Ele fica sem sensibilidade. Então, você precisa tirar um pouco, né, dessa cremosidade, limpar seu palato para poder dar mais uma garfada. E quem que faz essa limpeza? Um vinho com uma certa característica. E qual é a principal característica? E eu vou te revelar agora, é a acidez, né? Então, um vinho com uma certa acidez, ele precisa ter este elemento, acidez, para estar fazendo essa composição aí com com a cremosidade. Então, deixa eu só desligar aqui. Pronto. Concluído. Tá aqui. Então, o que acontece? O papel do vinho aí vai ser fundamental para te fazer ter mais prazer com esse prato, percebe? Porque esse acidez, além de tudo, ela vai equilibrar essa sensação de tão amanteigada ou tão cremosa, que pode até se tornar enjoativa. Então, o papel do vinho aí é muito fundamental. E um vinho que tenha essas características, uma boa acidez, um corpo também médio para equilibrar ali com esse prato que também tem um certo peso, né? Também médio. Um vinho que tenha frutados ali também pode ser muito interessante, porque veja que a gente colocou alguns elementos, vai ter elementos aí nesse arroz
que podem remeter aí a questões aí mais frutadas, mais leves. Então, esse frutado traz uma leveza. Vinhos com pouco tanino. Por quê? Porque, normalmente, o risoto vai ter risotos que tenham mais, né, elementos aí, talvez, de carne, um risoto mais pesado, mas, ainda assim, o que prevalece muito é o arroz, né? É o arroz, que é mais neutro. Então, vamos lá. E por que eu falo da acidez, né? Deixa eu te dar um exemplo, que vai ficar bem claro para você. Você nunca mais vai esquecer. Por que é interessante a gente colocar essa acidez em algo que é meio gorduroso, meio amanteigado, meio cremoso? É pela mesma razão que você, quando você pinga limão no torresminho, já pensou? Pensa aí num torresminho, e aí o que você faz? Para o torresminho não ficar enjoativo, você pinga limão. E quando você pinga limão no torresminho, além dele não ficar enjoativo, ele fica mais saboroso. O limão realça o sabor, né, do torresminho, fica muito mais gostoso. E ele fica até mais leve. Então, essa acidez tem essa capacidade. E vai acontecer a mesma coisa aqui, quando a gente estiver aqui com o nosso risoto. Tá bom? Então, agora a gente já sabe que o elemento de conexão do prato com o vinho vai ser a nossa acidez, certo? Então, essa acidez vai dar um toque no risoto e, ao mesmo tempo, o risoto vai fazer com que essa acidez não seja agressiva. Às vezes, você tem um vinho e você sente muita acidez nele, não é agradável. Então, o risoto também vai equilibrar essa acidez, né? Ele vai fazer com que essa acidez não seja agressiva para você. Então, agora que a gente já sabe que é isso, vamos partir agora para 3 exemplos práticos dos 3 vinhos para harmonizar com cada estilo de risoto. Então, aqui eu vou trabalhar estilos de risoto, tá bom? Tem muita coisa para aprender e hoje, na verdade, a gente está falando aqui deste exemplo de harmonização para você dar o seu primeiro passo aí, para já sair daqui harmonizando, pelo menos harmonizando aí um risoto com um vinho. Bom, eu sei que é muita coisa, pode parecer muitas coisas, mas a gente vai estar aqui sempre fazendo conteúdos como esse, né? E você vai estar aí podendo acompanhar também. Então, com 3 exemplos, eu acredito que você já vai sim ser capaz de experimentar aí, fazer a sua própria harmonização de risoto. E o primeiro exemplo, né, ou o primeiro vinho que a gente vai pensar, a gente vai pensar no estilo básico aqui. Vamos fazer aqui uma harmonização básica. O que eu chamo de harmonização básica? Vai ser um risoto base, que é o risoto mais simples que a gente tem, né? Que é o risoto básico, que pode ter basicamente um risoto de limão siciliano, né? Ou alho poró, ou abobrinha, um risoto bem leve, de sabor, né? Onde vai estar realçando realmente a base dele, que é o arroz. E a gente vai fazer o estilo básico harmonizando com o quê? Com o vinho branco. Mas qual vinho branco? Aquele vinho branco bom que você usou para elaborar o risoto. Olha só, essa é a primeira harmonização, a mais fácil de você pensar nela, porque é uma harmonização por semelhança. E é uma harmonização onde você vai trazer a acidez que você já colocou na elaboração da receita, você vai trazer também para a mesa. Por isso, a primeira questão aqui, presta atenção nisso que é importante. Nunca use um vinho branco para cozinhar, fazer o risoto, e outro para você beber. Não, use um bom vinho para elaborar o seu risoto. Não use aquele vinho, mas eu vou comprar, não sei se você já viu, que tem às vezes algum supermercado que fala vinho para risoto, ou vinho branco para risoto. Não, amiga, não, você é uma harmonizadora, você quer harmonizar, você quer surpreender seus convidados. E olha que surpresa interessante, você servir o mesmo vinho que você cozinhou, né? Você fez o risoto com aquele vinho, então pega um bom vinho branco. E aí você vai jogar o quê? Um bom vinho branco que tem uma acidez alta. O vinho branco, em geral, tem mais acidez mesmo. Ele já, por natureza, ele é um vinho que justamente é muito mais ácido. Só que ele pode ter um corpo meio leve. Então, às vezes, você tem que trazer um pouco de um vinho um pouco com mais corpo, dependendo do elemento que vai no risoto. Mas também tem vinhos muito aromáticos, que também vão muito bem, quando os risotos também são mais leves, mais assim... como eu posso dizer, só com elementos, por exemplo, aromáticos, como é limão siciliano ou alho poró, tá? Então, vamos lá. Essa é uma harmonização clássica e a minha sugestão aqui
para você harmonizar por semelhança, poderia ser com vinho branco da uva Sauvignon Blanc, por exemplo, que é bem aromática, né? Com um risoto aí de limão siciliano. Agora, o segundo vinho, anote aí. Eu chamei esse segundo vinho aqui de a gente harmonizar no estilo mediterrâneo. Por que mediterrâneo? Porque o Mediterrâneo sempre me leva a pensar nos vinhos rosés do sul da França. Então, esse seria uma harmonização no estilo do Mediterrâneo, daqueles vinhos rosés, que são vinhos que também já tem um pouquinho mais de corpo, muitas vezes, mas ele conserva muito frescor, muito acidez. São vinhos frescos, vinhos com corpo médio e com bastante fruta também. Não aquele vinho tão assim levezinho, não aquele piscine, tá? Não é esse que eu estou comentando, mas sim um vinho rosé que seja um vinho rosé que te traga uma certa refrescância, porque ele sim vai ter uma acidez, mas de um corpo leve também, de um corpo leve médio. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode usar este vinho com risotos também de corpo médio, também fazendo por semelhança. Aí a gente já pode estar falando de um risoto de camarão, de um risoto de tomate seco, de um risoto de cogumelo, de shiitake, de frango, né? Um risoto de salmão, de frutos do mar ali, né? Então, um vinho de rosé. Mas qual rosé, Lília? Eu iria por um rosé de Pinot Noir, que também já é uma uva tinta mais leve, mais delicada e mais sofisticada. E um rosé de Pinot Noir, além de ser um vinho muito bonito, né, e muito elegante, ele vai muito bem com esses elementos, né, que vão estar aí já dando mais peso para o seu risoto. Então, além do arroz, ele já vai estar trazendo mais sabores aí diferentes, né? Muito bem. E o terceiro e último vinho aqui para você harmonizar com o seu risoto. Vamos supor que você escolha agora um estilo de risoto um pouco mais encorpado, né? Você agora já vai estar num risoto já encorpado. E aí, esse risoto encorpado, ele poderia ser o risoto de calabresa, poderia ser risoto de filé mignon. Percebe que agora a gente já está entrando com elementos mais pesados, com carne, né? De 4 queijos, que é muito mais denso, né? Um risoto de carne seca com abóbora. Então, para este vinho que já tem, o arroz já tem um corpo, e aí você traz mais elementos aí com certo peso, para esse estilo mais encorpado, eu já pensaria aqui, claro, que num vinho tinto jovem. Um vinho tinto que é mais encorpado, porém jovem. Por que jovem? Porque um vinho tinto jovem tem mais acidez, né? A juventude tem essa coisa boa, tem acidez. E aí ele tem um corpo médio, ele tem menos tanino, né? Então ele já tem taninos, isso é importante que ele tenha taninos, mas já não é tantos taninos. Então vai estar combinando a cremosidade com também essas proteínas que a gente está colocando ali, essas proteínas das carnes que a gente está misturando ali nesse risoto. Então, um vinho tinto jovem. E aí, na questão do vinho tinto jovem, eu poderia dizer que poderia ser um vinho para a gente manter uma harmonização aí por semelhança, né, de peso, mas também já indo um pouquinho para a Itália, de Sangiovese, né, que é uma uva que vai te trazer aí um corpo médio também e uma acidez bastante interessante. Agora, já te falei os 3 vinhos com os 3 risotos, mas eu quero te dar um plus. Eu comentei aqui no começo que a gente tem o risoto alla milanese, né? Que é o risoto lá da região onde nasceu o risoto, né? E com que vinho a gente poderia, então, harmonizar esse risoto alla milanese? Lembrando que o risoto alla milanese é um risoto básico, só que ele é amarelinho porque ele vai açafrão, e o açafrão dá essa picância, traz um pouquinho de picor e essa coisa da especiaria. Mas tem mais um detalhe, o risoto à milanese, ele é feito com caldo de carne, né? Então, ele também tem uma certa potência de sabor, porque ele é feito na base do caldo de carne, não no caldo de legumes. Então, eu diria que ele precisaria de um vinho um pouquinho mais estruturado, mas para você ver que é interessante que com esse mesmo risoto a gente pode pensar agora nos 3 tipos de vinho que eu te falei, os 3 tipos de vinhos, porque em cada tipo de vinho a gente tem variações nesse tipo de vinho. Eu falei aqui de um branco mais ácido, né?
Só que agora, como esse risoto ele tem um pouco mais de peso, eu diria um branco mais ácido e mais encorpado. Então, a gente poderia fazer uma harmonização aqui com uma chardonnay barricada, que passou por barril de carvalho, porque é um branco, sim, mas aromático, mas mais estruturado, um pouco mais pesado. Então, poderia ser um branco com arroz à la milanese? Sim. Agora, se você prefere algo mais frutado, um Riesling também é um branco com bastante acidez e muito aromático. Também iria bem. Porque lembra que ele tem também esse aroma das especiarias ali, né, do açafrão. Poderia ser um tinto? Poderia. A gente poderia ir para um vinho da uva barbeira ou da Pinot Noir. Poderia ser um tinto de Pinot Noir ou poderia ser um rosé de Pinot Noir também. Um rosé também iria bem, mas poderia ser um tinto, porque ele tem o elemento da carne, do caldo de carne que traz esse peso. Mas tem mais uma. Poderia ser um espumante? Esse é um plus que eu estou te dando, porque eu não falei de espumante até agora. Mas sim, a gente poderia unir aí um espumante que também limpa a nossa boca. As borbulhas limpam a nossa boca da cremosidade, né? E um espumante que traga aí frutos secos, um espumante brut, né? Um espumante que traga aí frutos secos na sua boca, que traga aí um peso, um corpo, que também faz esse papel da acidez, né? De limpar a sua boca. E até mesmo, se a gente quiser fazer uma harmonização regional, lembrando que esses vinhos são do norte da Espanha, no norte da Espanha a gente tem os vinhos lambrusco. Os lambruscos não esses que a gente tem aqui, tá? A gente tem vinhos mesmo lambruscos, não os frisantes que a gente tem aqui, mas existem os vinhos lambruscos que não são frisantes e também poderiam ir bem aí com o nosso risoto, tá bom? Então, este foi o nosso plus. Falei aqui dos 3 vinhos, né? Te dei aí um plus também de uma visão aí de como um prato pode combinar com vários tipos de vinho. E eu posso te dizer que a gente, nesse universo dos risotos, tem tantas coisas, né? Que existem também aqueles risotos exóticos, aqueles risotos de gorgonzola com pera, risotos de brie com damasco, né? Mas para essa aula não ficar muito longa também, eu prefiro o seguinte: eu prefiro que você me diga se você gostou desse conteúdo. Como é que você vai me dizer? Me dá um like aqui nesse vídeo. Se você me der um like aqui, eu vou saber que você gostou dessa aula de risotos. E aí eu preparo aí, eu me comprometo de preparar uma outra aula só com os risotos exóticos. Esses risotos bem diferentões, né? Assim como eu falei do risoto de carne de jacaré. E aí a gente faz uma live específica de risotos mais diferentes, dos risotos exóticos, tá bom? Agora, para finalizar mesmo, eu acho que você pode estar pensando aí uma coisa que eu pensaria, tá? Vamos ver se a gente coincide no pensamento. E risoto doce, Lilian? Como é que a gente vai harmonizar risoto doce? O que eu faço? Olha, o exemplo mais próximo que eu tenho de um risoto doce, na verdade, é o arroz doce, né? É o nosso arroz doce, cremoso, com canela, enfim, com toda aquela cremosidade e aquele saborzinho doce. E esse risoto, para isso, existe um outro tipo de vinho. Lembra que eu falei que a gente estuda 6 tipos de vinho? Eu te falei de 3, te dei aqui um plus do espumante, mas a gente tem também os vinhos de sobremesa, né? Que a gente pode usar, os vinhos de sobremesa e os vinhos fortificados, que a gente pode usar com os risotos doces, tá bom? Então, é isso. O que eu quero te dizer agora é que eu quero te convidar para assistir o próximo vinho, porque já que eu falei de vinhos de sobremesa, eu acho que pode ser muito interessante para você aprender mais sobre os vinhos de sobremesa. Então, a nossa próxima aula vai ser sobre vinhos de sobremesa. Então, não perca, se inscreve já aqui no canal para você ser avisada e você não perder nada sobre os vinhos de sobremesa. E eu te vejo por aqui na nossa próxima aula.